Mas a gente tem aqui a ajuda de uma psicóloga infanto-juvenil, que é a Aline Dantas, que vai nos ajudar a tratar desse assunto. Bom dia, Aline! Bom dia! Bom dia para você também, Aline. Obrigada por conversar aqui conosco e trazer um pouco para a gente sobre como falar com as crianças a respeito do luto. Nós, infelizmente, estamos vivendo a pandemia e cada vez mais comum ouvir que perdemos pessoas queridas. Mas como lidar com a criança nesse momento? Bom dia, gratidão pelo convite para estar aqui participando deste programa que fala para famílias. Eu trabalho então com crianças e adolescentes e gosto muito quando tenho oportunidade de falar para pais e para famílias. Bom, então esse é um assunto muito delicado, é um assunto que nós adultos evitamos no nosso cotidiano. Nós evitamos porque é desconfortável pensar na finitude da vida. Talvez até porque tenhamos vivenciado situações de traumas, né, na nossa infância ao perder um ente querido. Mas é muito importante que a gente consiga dialogar com a criança sobre o que envolve a morte. Neste contexto de pandemia, esse tema que envolve a morte está presente no nosso cotidiano, nas novelas, nos telejornais, também nas redes sociais, nas rádios. Então é bem importante que a gente consiga trabalhar com a criança os aspectos que envolvem a morte. Eu gosto sempre de trazer o entendimento para a criança da morte a partir dos ciclos do desenvolvimento, conectando elas com a natureza, né? Então a gente entende que na natureza existe o nascer, crescer, se desenvolver e finalizar o ciclo. Eu acho que deste modo fica mais suave para a criança, menos assustador, construir o entendimento dos aspectos que envolvem a morte. Vale a pena aqui também ressaltar que a criança ela não tem o entendimento, a compreensão de todos os conceitos que envolvem o entendimento da morte. Esses entendimentos envolvem, então, causalidade, finalidade, inevitabilidade e irreversibilidade. Crianças em idade pré-escolar, de 0 a 5 anos de idade, elas não compreendem o conceito da morte. Para elas, a morte se equivale ao desaparecimento. Então, o conceito de para sempre, ele ainda não existe. Aliás, ainda não existe para a criança esse conceito de para sempre. Crianças entre 5 e 10 anos de idade concretiza melhor o conceito de morte. Porém, veja que interessante, a criança ela acha que não vai acontecer dentro do seu núcleo familiar. Ela acha que a morte existe ou vai se fazer presente com pessoas mais distantes. E nós só construímos um conceito mais maduro do que envolve a morte entre 10 e 15 anos de idade. Aline, e aí, você está falando para a gente um pouco sobre o ciclo da vida, né? Algo que para as crianças ali até os 5 anos é um pouco difícil de entender. Acima aí dos 6 para frente, quando entra na pré-adolescência, já se torna algo um pouco mais compreensível, não é? Então, qual é o papel do pai e da mãe quando essa situação surge aí num contexto familiar ou de alguém muito próximo? Qual deve ser o papel da mãe? Como o pai e a mãe devem agir nessas circunstâncias? Bom, então sempre trazendo a informação verdadeira. A comunicação ela precisa ser clara. Muitas vezes os pais, para impedirem os seus filhos de vivenciarem a dor do sofrimento, a dor da perda, trazem essa realidade de uma forma parcelada,
ou às vezes utilizando termos que não os conectam com a realidade. Então, primeiramente, eu acho que esclarecer a criança o que está acontecendo. Veja bem, crianças então entre 0 e 5 anos de idade, elas não concretizam ainda o conceito da morte. Com estas crianças, há divergências dentro do contexto da psicologia sobre isso que eu vou trazer agora, mas eu, Aline, através da minha prática profissional, gosto de trabalhar com o conceito, então, virou uma estrelinha, está no céu, virou um anjo, para que essa criança consiga compreender de acordo com a maturidade que ela tem, né? Agora, com crianças maiores de 5 anos de idade, eu não indico trazer desta forma, né? Eu sugiro que seja realmente utilizado o termo morte, e essa criança ela precisa de acolhimento, né? Precisa ser permitido que a criança expresse o que ela está sentindo. Então, novamente, para evitar ter aquele momento de ver o filho sofrendo, o pai diz, ou a mãe, né? Não fica triste, não chora. Eu acho importante deixar a criança expor o seu sofrimento. É necessário na elaboração do luto, né, que ela externalize. E aqui eu vou chamar a atenção dos pais para uma questão. Você precisa entender se a sua criança é uma criança introvertida ou se a tua criança é uma criança mais extrovertida. Porque se for uma criança mais introvertida, a gente vai fazer esse acolhimento de uma forma mais íntima, né? Estando mais presente com ela, acolhendo as emoções dela no discorrer dos dias seguintes à perda. Agora, se é uma criança mais extrovertida, que gosta de brincar, que gosta de estar com outras crianças, eu acho interessante aos poucos ir retomando essa rotina. Detalhe bem importante também, nunca devemos dizer para uma criança que a pessoa que morreu, que ela descansou, dormiu para sempre ou viajou. As crianças atribuem sentido denotativo, literal, às nossas palavras. Então, pode que essa criança realmente pense que esse ente querido viajou, dormiu para sempre, e daqui a um pouco comece a ter preocupações, estresse, quando vê alguém dormindo, alguém que ela ame muito, e pode fazer essa relação. Verdade. Aline, eu queria saber então, porque às vezes o concluir o luto, chegar para uma criança e falar é difícil, mas ela pode ir ao velório, ao enterro? Como é que fica esta situação? Tá, antes só de eu te responder, quero só fazer uma colocação bem importante. A criança, ela não reage diante da perda da mesma maneira que nós, adultos, tá? Então, não espere que essa criança vá ficar deprimida, vá chorar. Muitas vezes você vai dar notícia para ela e ela não vai chorar, talvez ela vá brincar. A criança, conforme ela vai entendendo o que aconteceu, ela pode vir a ficar irritada, agressiva, ela pode também ter o seu rendimento escolar prejudicado, a sua capacidade de se concentrar prejudicado. Ela pode ficar mais introspectiva e não querer se socializar. Então, a gente só precisa entender que a criança ela reage um pouquinho diferente. Também quando tem uma pessoa doente na família, pode que a criança regrida com alguns comportamentos, tá? E vale a pena lembrar também que as nossas crianças, elas são muito resilientes, tá? Então, a criança também ela pode nos surpreender e conduzir de um processo muito natural. Toda essa cena que envolve a despedida. E sobre a tua pergunta, é certo levar uma criança a um velório ou a um enterro? Esse é um questionamento que eu já recebi muitas vezes. Então, enquanto psicóloga infanto-juvenil, eu quero responder que não existe o certo ou o errado. Existe a gente entender aquele contexto para tomar uma decisão. O que eu levaria em consideração para decidir se a criança deve ir ou não, tanto ao velório quanto ao enterro?
a maturidade emocional dela, tá? E também a questão do vínculo. Era uma pessoa próxima a ela ou era uma pessoa mais distante? Se foi um biso, uma bisa, um vizinho, alguém mais distante do convívio dessa criança, eu não vejo necessidade de expô-la ali a cena do velório e também do enterro. Agora, se for um vínculo mais estreito, talvez a perda de um irmão, a perda de um pai, de uma mãe, enfim, de alguém muito próximo, é necessário sim levar essa criança para que ela possa elaborar o luto. Então, a gente deve sempre explicar para a criança antes de levá-la o que vai acontecer lá, né? Para que a criança não chegue naquele local e fique tão assustada. Então, a gente deve explicar o caixão, né? Explicar também que as pessoas estarão tristes, algumas chorando. E se a criança desejar, ela deve tocar na pessoa. Se ela pedir para ver o rosto, deve ser mostrado. E se ela desejar levar flor, se ela precisar chorar lá, tudo isso deve ser permitido, tá? Lembrete bem importante. Nunca diga então que está dormindo. E também é bem importante que a criança entenda que aquela pessoa não está mais ali. Pode gerar uma angústia muito grande no momento do enterro ou até mesmo do processo crematório, a criança imaginar que o seu ente querido está ali deitado. Então, as famílias precisam explicar, de acordo com as suas crenças, para onde aquela pessoa foi. E aí cada família vai construir um entendimento juntamente com a criança. Certo. Aline, nós agradecemos aí você por nos ajudar a conversar sobre esse assunto tão delicado e tão presente nos últimos dias, nesses tempos que nós estamos vivendo, que é a morte, como lidar com as crianças nesse acontecimento, que faz parte do ciclo da vida, faz parte do existir humano. Então nós agradecemos com muito carinho a você que nos ajudou a lidar com esse assunto e orientar os pais que estão nos assistindo. Eu quero só concluir dizendo que é muito importante, então, que o luto ele seja percebido, ele seja cuidado, ele seja olhado, o luto da criança. Um luto mal elaborado, né, ele traz prejuízos significativos na adolescência e também para a vida adulta. Então, né, é um assunto delicado, mas saibam, pais, que é necessário sim conversar com os nossos filhos, com as nossas crianças sobre este assunto. Quero aqui convidar a todos para acompanhar o meu trabalho através do meu Instagram, @psicoalinedantas. Eu trago temas semanais, temas que são importantes para o processo de psicoeducação, para o processo de educação emocional de crianças e adolescentes. Obrigada, Aline, mais uma vez pela presença aqui conosco, por nos ajudar a tentar entender aí como falar de um assunto tão delicado com as crianças.